As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a sempre, amém. Glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Nos próximos minutos, nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Você é nosso convidado para ouvir um pouco a palavra do Senhor. Deixa ou se permita Deus falar com você. Amém? Glória a Deus. De Deus, o tema hoje é Boas Novas. Nós vamos trabalhar o tema Boas Novas, que quer dizer Evangelho. O Evangelho quer dizer Boas Novas. O tema é Boas Novas e a passagem bíblica que nós vamos usar está em Lucas capítulo 1, versículo 11 até o 20. Lucas capítulo 1, versículo 11 até o 20. Você que gosta de acompanhar com a Bíblia nas mãos, pega aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Os juízos e os seus a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Eu quero ler para os irmãos, o tema hoje é Boas Novas, Lucas capítulo 1, versículo 11 até o 20. Está escrito assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de grande alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar
muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Peça a Deus para falar ao seu coração. Tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco nessa noite, que você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Amém? Você não está assistindo esta live à toa. Deus te colocou aí porque Ele tem algo contigo nessa noite. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor para nos encher do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua revelação, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti agora, meu Senhor. Pedimos a Ti graça e misericórdia. Seja bondoso conosco mais uma vez. Fala aos nossos corações. Há muitas pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo agora e outros tantos que vão nos assistir posterior a esta. E eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor preencha os vazios, que o Senhor traga a resposta favorável, que o Senhor traga uma direção, uma palavra de fé, de esperança, de amor, que o meu irmão e a minha irmã se encha de alegria nesta palavra, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aquilo que faltar a mim, que o Senhor, ó Deus, possa completar com a revelação do céu, com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder. Somos limitados, meu Senhor, mas o Senhor, quando está agindo, não há limites. E eu quero pedir que o Senhor entre nesta casa, neste lar, entra nesta família, que o Senhor, ó Deus, entra com provisão, com socorro, com ajuda, que o Senhor estenda as Tuas mãos amigas, como o Senhor fez com Pedro, quando ele afundava no mar da Galileia, e o Senhor o segurou pelas mãos e levou ele de volta ou em segurança àquele barco. Que o Senhor faça o mesmo pelos meus irmãos. Estenda as Tuas mãos amigas, meu Senhor, e vai de encontro a eles. Socorra cada um dos meus irmãos, meu Pai. Supra eles nas suas necessidades, dê a eles o pão de cada dia, que eles tenham experiências maravilhosas contigo, Senhor. Está escrito que desde a antiguidade até os dias de hoje, nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que neles confiam. Nós confiamos em Ti, Senhor, e demonstramos isso por nossas ações, por nossas atitudes, por nossas palavras, ó Senhor. Cremos no Senhor e confessamos isso diante dos homens, ó Pai, e estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Abrimos os corações, ó Deus, agora para poder ouvir o Senhor falar conosco. Traga ensino, traga correção, traga instrução. Nos molde, Senhor, pela Tua palavra, como o oleiro molda o vaso, meu Senhor. E que cada um de nós seja fortalecido para a glória do Teu santo nome. Que possamos sair desta mensagem mais fortes, sair desta mensagem com mais conhecimento, com mais sabedoria, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Fique conosco, Senhor. Fique conosco, ó Pai, e nos ajude. Nos ajude a glorificar, a exaltar o Teu nome, e que os meus irmãos sejam abençoados, que eles sejam visitados de uma forma poderosa para a glória do Teu nome e para o nosso benefício. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Você que entrou agora, paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Deus possa abençoá-los ricamente. Nós vamos falar em cima de um tema chamado Boas Novas. A base bíblica é Lucas capítulo 1, versículo 11 em diante. E antes de começar a entrar na mensagem, eu quero pedir a você que leia, Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o 25, tá bom? Recomendo que você leia. Esta passagem, ela é muito rica. Ela fala de justiça, ela fala de remissão, ela fala de fé, ela fala de salvação, ela fala de cura, ela fala de uma série de assuntos, baseados aí na história de Zacarias e Isabel. Então, que você possa meditar nisso, que Deus possa falar mais ao seu coração. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito interessante. E o capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, Lucas ele está dizendo para um homem chamado Teófilo, que é um discípulo e que está aprendendo acerca de Jesus Cristo, do seu projeto de salvação, o Evangelho de Cristo. E Lucas ele faz um trabalho de pesquisa e ele vai anotar, copiar, ele vai selecionar, ou como ele mesmo disse, ele vai elaborar um relato dos fatos que aconteceram. E através desse trabalho de pesquisa, Lucas vai anotando ali, num trabalho muito profundo, conduzido pelo Espírito Santo, e ele manda uma carta para Teófilo dizendo, para que você, Teófilo, tenha certeza das coisas que você já tem ouvido falar. Para quem tem acompanhado, às terças-feiras, às 20 horas, a pastora Mirtes ela está dando uma aula, ou está dando aulas acerca do livro do Apocalipse. Eu quero convidar você a participar. É um livro muito importante que você se familiarize com ele. O livro de Apocalipse ele tem bênçãos para quem lê, para quem ouve, para quem entende, para quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, para quem comer da árvore da vida, para quem participar da primeira ressurreição. Então, é importante que você estude com a pastora Mirtes o livro do Apocalipse. E quem tem acompanhado sabe que o livro do Apocalipse foi dado como revelação ao apóstolo João. E no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, João vai dizer que no dia do Senhor ele foi levado, arrebatado em espírito, e ele teve as revelações do livro do Apocalipse. Quando comparamos a revelação de João com a revelação de Lucas, nós vamos ver que Lucas não teve uma revelação divina como aconteceu com João. Pelo contrário, Lucas faz um trabalho de pesquisa, ele faz entrevistas, ele vai ali ter com pessoas que tiveram contato e experiências com Jesus, e ele vai compilando, anotando tudo, e ele faz um relato ordenado, minucioso, para poder construir o seu evangelho. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que a revelação de Deus, ela pode se dar no Espírito, ou ele pode se dar de maneira natural, comum, por estudos, por meditação. Então, que você possa abrir o seu coração, porque Deus pode falar com você de muitas formas e de muitas maneiras. Eu já ouvi muitos evangélicos dizendo, Deus vai ter que falar comigo numa visão, numa revelação, Deus tem que me mostrar, e Deus faz tudo isso. Mas muitas vezes Ele mostra para você quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando a palavra, quando você está aprendendo com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então é importante que você não selecione uma maneira de Deus falar, mas que você entenda que Deus ele fala de muitas formas. É a multissabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, sendo revelado através da igreja, da sua noiva. Então que você abra o teu coração agora para aquilo que Deus quer falar com você, uma palavra, e Deus vai transformar a sua vida. Basta uma palavra e você vai ter uma experiência extraordinária com o teu Deus, com o teu Senhor. Então Lucas ele manda esta carta para Teófilo
com os relatos. E Lucas faz questão de começar o relato dele através dos pais de João Batista. João Batista foi a voz do que clama no deserto. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Geralmente, quando um rei sai de um lugar para outro lugar, do seu reino para um outro reino, os seus súditos vão à frente preparando o caminho. E com o rei Jesus não foi diferente. Os súditos vieram à frente e o último foi João Batista preparando o caminho para a vinda do Messias, né? A vinda do Senhor Jesus. Então, Lucas faz questão de narrar a história envolvendo João, seu nascimento, e ele começa falando pelos pais de João. Quem eram os pais de João Batista? Os pais de João Batista eram um homem sacerdote chamado Zacarias e casado com uma mulher chamada Isabel. Ambos eram da tribo de Levi. E o relato bíblico diz que eles serviam a Deus com justiça e de maneira irrepreensível. E como sacerdote, Zacarias servia ao Senhor no templo, e ele fazia parte de uma ordem, né, de uma classe chamada Ordem de Abias, classe do Abias. Era uma ordem de 24 grupos de sacerdotes que se revezavam para servir o Senhor no templo. Ele fazia parte de uma dessas ordens, de uma dessas classes, de um desses grupos. O grupo tinha o nome de Abias, um dos descendentes, né, de Eleazar, um dos filhos de Eleazar, que também era filho de Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote. E o relato bíblico diz que, por sorteio, chegou a vez de Zacarias oferecer incenso na casa do Senhor. E ele então entra no templo para oferecer o incenso. E quando ele está oferecendo o incenso, o anjo do Senhor aparece para ele ao lado direito do altar. E o relato bíblico diz que esse anjo, que tem por nome Gabriel, é um anjo que tem autorização para falar em nome de Jesus. E quando Gabriel chega para Zacarias, ele diz: saudações, Zacarias. Paz seja contigo, Zacarias. E Zacarias fica com muito medo, o coração dele dispara diante daquela visão, e ele não está entendendo o que está acontecendo. Então o anjo diz para ele: eu vim aqui para te trazer boas novas. Isabel, a tua esposa, vai engravidar. Vocês terão um filho. Eu sei que ela é estéril, mas agora ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser grande aos olhos do Senhor. Guarde essa palavra. Ele será grande aos olhos do Senhor. Quem é grande aos olhos de alguém. E muitas vezes nós queremos ser grande aos olhos do homem, mas o que você realmente precisa é ser grande aos olhos do Senhor. Seja grande aos olhos do Senhor, o seu Deus. E o relato bíblico diz que o anjo vai falar com ele e vai dizer: eu sou Gabriel, eu saí da presença de Deus para falar com você, para te trazer essas boas notícias, você não precisa ter medo. E Zacarias, então, ao ouvir as palavras do Senhor dado pela boca daquele anjo, ele responde para o anjo: mas como eu tenho certeza, como eu vou ter certeza que isso vai acontecer, sendo que a minha esposa, ela é estéril, e que eu sou idoso, e a minha esposa também já é idosa? Como isso poderia acontecer? E o anjo então responde para ele: você não está crendo nas palavras do meu Senhor. Eu sou Gabriel, que vivo na presença de Deus. Eu só saio da presença de Deus quando eu preciso levar uma mensagem. Eu vim aqui para dizer a você o que eu ouvi da boca do meu Deus: que você vai ter um filho, que a tua esposa Isabel vai gerar uma criança, e que essa criança será grande aos olhos do Senhor. Ele vai preparar o caminho do Messias. Mas porque você não acreditou, porque você não creu, a partir de agora você vai ficar mudo
até o dia em que estas coisas aconteçam. E aqui, irmãos, nós vamos aprender uma série de coisas, né? Tem muita coisa para aprendermos nesta passagem, mas para a gente poder aprender alguma coisa nessa noite, eu creio que nós precisamos nos identificar com Zacarias um pouquinho. E para que haja essa identificação, eu quero ler para você um versículo. Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esses dois versículos chamam a atenção porque nos fazem identificar com Zacarias e Isabel. A primeira identificação é que eles serviam ao Senhor. E nós também, que aceitamos a Jesus, passamos a servir a Deus. E parece redundante falar, mas é importante que você entenda isso. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para servir ao Senhor. Deus não chamou você para servir você. Deus chamou você para que você o servisse. Nos últimos anos, nós temos ouvido muitas mensagens. E as mensagens, elas trabalham uma conotação diferente. Trabalham muito a ideia de que Jesus vai te curar, Jesus vai te prosperar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te restaurar, como se ao aceitar Jesus, você fosse servido por Deus nas suas necessidades. E a gente precisa rever esse entendimento da maior parte dos cristãos e entender que nós fomos chamados para servir ao Senhor. Não é o Senhor que vai te servir, é você que vai servir a Ele. Guarde isso no seu coração, você foi chamado para servir. Eu não sei o que Deus quer de você, mas Ele chamou você para ocupar uma posição na igreja do Senhor, para servir ao corpo de Cristo. E nós temos que sair um pouquinho desta mensagem de que Deus vai te dar as coisas e começar a pregar a importância de você começar a dar algo para Deus. Você precisa ser útil para esse evangelho. Você precisa contribuir com o reino de Deus. Você precisa encontrar o seu lugar no reino para poder servir a Deus como Zacarias e Isabel estavam fazendo. A segunda coisa que nos identifica com eles é que eles eram justos diante do Senhor ou aos olhos do Senhor. Nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, também fomos justos, eleitos justos aos olhos do Senhor. O que é ser justo aos olhos do Senhor? É você se encaixar, se enquadrar à lei, aos mandamentos, à palavra do Senhor, aos preceitos, aos princípios. E porque éramos pecadores em potencial, nós não poderíamos ser justos pela nossa força. Então Jesus Cristo morre no nosso lugar para nos justificar. Ele pagou a conta. Então Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 3, você deve ler na tua casa isso, e entender que nós somos justificados pela fé. Na medida que nós cremos na obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, nós fomos feitos justos aos olhos do Senhor. Não é mérito seu, é mérito de Cristo, mas a fé é sua. Você precisa crer que Jesus te justificou e que a sua dívida foi paga na cruz do Calvário e que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A terceira coisa que nos faz identificar com Zacarias e Isabel é que
eles eram irrepreensíveis no sentido de obedecer à palavra do Senhor. Eles eram santos na maneira de obedecer, para você entender. Você precisa ser santo. E como você faz isso? Andando em espírito. Pastor Jean falou de santidade um pouquinho domingo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou abrir um parênteses para dizer para você: procure andar de maneira irrepreensível, ou seja, andar em santidade. Como você faz isso? Paulo vai ensinar em Gálatas capítulo de número 4, 5, a diferença entre andar pela carne e andar pelo Espírito. Você é um ser tricotômico, você tem corpo, alma e espírito. Quem peca, peca na alma por intermédio do corpo. E quem anda em santidade pelo Espírito. Então, quando você vive satisfazendo os desejos da sua carne, Paulo vai dizer que isso vai te destruir. Porque você está andando nas paixões da carne. Jesus trabalha isso em Mateus 26, 41, dizendo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Então, se você anda satisfazendo os seus desejos carnais, você não entendeu o projeto de Deus para a tua vida. Mas quando você luta contra a sua carne, quando você não aceita os desejos da sua carne, e você passa a obedecer a palavra e pratica a palavra, você está andando em espírito, você está fazendo a vontade do Pai, que é espírito. Eu não sei se você está entendendo, mas ser santo é andar em espírito. Ser pecador é andar no desejo da carne. Um luta contra o outro. A grande luta nossa está entre carne e espírito. Com a alma você vai dar lugar ao espírito ou à carne. Se você anda no desejo da carne, você é um pecador. Ainda que Jesus tenha morrido por você na cruz do Calvário. Mas se você luta contra as paixões da carne, aleluia, e está se esforçando, dando lugar ao Espírito Santo, dando lugar ao Espírito para praticar a palavra de Deus, então você está buscando viver de maneira irrepreensível, em santidade. Essas três coisas chamam a atenção e nos fazem identificar com Zacarias. Zacarias é um exemplo de servir a Deus. Zacarias é um exemplo de ser um homem justo. E Zacarias é um exemplo de um homem irrepreensível. É por isso que Deus escolheu ele e a sua esposa para poder gerar João. E eu quero falar de gerar, porque todos nós, como cristãos, fomos chamados, como filhos de Deus, fomos chamados para gerar. A igreja ela não pode ser estéril. A igreja tem que gerar almas, a igreja tem que produzir santidade, a igreja tem que gerar vidas. A igreja foi chamada para, aleluia, gerar. A igreja é chamada de noiva, porque só a mulher pode gerar filhos. Então, e a mulher gera filhos através do marido. A igreja gera através do noivo Cristo. Então nós não podemos ser estéril, nós temos que gerar, nós temos que produzir. Você foi chamado para gerar, para produzir. E eu profetizo que toda esterilidade na tua vida caia por terra em nome de Jesus. E que você venha ser produtivo para o reino. Que você possa gerar almas, que você possa gerar vida. Que você possa gerar cura, que você possa gerar libertação. Que você possa gerar avivamento. Que Deus possa te usar poderosamente para o reino, para o propósito dele. Porque você foi chamado, a exemplo de Zacarias, você foi escolhido por Deus para ser um instrumento das mãos do Senhor, e Deus conta com você. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o relato bíblico diz que Zacarias e Isabel não podiam ter filhos porque Isabel era estéril. E Zacarias colocou isso diante do Senhor. Por muitos anos ele orou, por muitos anos ele apresentou esta queixa diante do Senhor. Ele, bem como Isabel, foram envergonhados, porque naquela época não ter filhos
era motivo de vergonha, era como se fosse um castigo de Deus. E eu fico imaginando Zacarias servindo a Deus com aquele jugo, com aquele peso, com aquele fardo. As pessoas dizendo: Deus, por algum motivo, não te deu filhos. Será que o Senhor não te ama? Será que o Senhor não te escolheu? Será que Deus não se importa contigo? Será que Deus está te castigando? Será que você tem um pecado oculto? E muitas vezes nós somos julgados pela sociedade por não produzir, por não ter. A sociedade, irmãos, como um todo, até a igreja do Senhor, ela muitas vezes ela não é misericordiosa, ela julga. Né? Se você não tem, você é julgado. As pessoas querem dizer que você não tem porque você não é bom, você não tem porque você não é santo, você não tem porque você não se esforça, porque você não busca. E muitas vezes nós somos condenados. Eu quero dizer para você que gosta de julgar, de condenar, que isso não é evangelho. E que quando você faz isso, você não está sendo instrumento nas mãos de Deus. Por mais de 15 anos, eu e a minha esposa não pudemos ter filhos. Nós oramos, nós pedimos a Deus, nós buscamos, nós fizemos tratamento, nós servimos ao Senhor. E por muitas vezes as pessoas nos julgaram. Por muitas vezes, meu irmão, nós fomos humilhados. Por muitas vezes a minha esposa foi proibida de pegar crianças recém-nascidas, porque muitas mães ignorantes, né, achavam que a minha esposa poderia ter inveja do filho dela, da filha dela, né, e ela muitas vezes foi rejeitada pela própria igreja, pela própria sociedade. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está passando por um momento difícil, que está com uma área da tua vida que não é produtiva hoje. A tua hora vai chegar. Continue servindo a Deus, porque a tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar. A hora de Deus exaltar você vai chegar. A hora de Deus honrar você vai chegar. Aleluia! E o relato bíblico diz que Zacarias permaneceu firme servindo a Deus, mesmo sendo julgado pela sociedade, mesmo sendo um sacerdote e não tendo filhos, ele continuou servindo ao Senhor com fidelidade. O tempo passou para Zacarias, mas a hora dele também chegou. E quando ele estava servindo a Deus, é por isso que é importante você não abandonar o teu serviço para com Deus, para com as coisas de Deus. Quando ele estava servindo a Deus, quando ele estava no templo, na casa do Senhor, não era fora da igreja não. Ele estava na casa do Senhor. Continue na casa do Senhor, continue no templo do Senhor. Templo físico, eu estou dizendo. Continue na tua igreja. Continue sendo fiel ao seu pastor, à sua liderança. Continue sendo obreiro, continue sendo músico, continue sendo membro. Continue contribuindo, porque a tua hora vai chegar. Zacarias foi sorteado para poder entrar no templo e oferecer incenso. Ele estava ali na casa do Senhor servindo a Deus com temor, com fidelidade, com santidade. Um homem justo, um homem de Deus. Não é porque ele não tinha filhos que ele não era de Deus, não. Ele era muito de Deus. E quando ele entrou no templo, ofereceu ali o incenso na casa do Senhor, fez ali a obra do Senhor, trabalhou para o Senhor, o anjo Gabriel visitou. O anjo Gabriel chegou até ele e falou: saudações, paz seja contigo, a sua hora chegou, chegou a sua vez, aleluia. Eu quero profetizar isso na tua vida. Eu não sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração, mas se Ele colocou essa palavra no meu coração, saiba, está chegando a tua vez, está chegando a sua hora, está chegando o seu momento, aleluia. Continue sendo fiel, não desista não, porque a qualquer momento desses, o Senhor vai chamar e dizer: chegou a tua hora, chegou a tua vez,
Aleluia! E aquela área da tua vida que era improdutiva vai produzir. A área da tua vida que você não conseguia gerar, pode ser ela pode ser sentimental, pode ser familiar, pode ser no teu ministério, pode ser, meu irmão, na tua família, pode ser nas tuas finanças, não importa, pode ser na tua saúde. A tua hora vai chegar e aquilo que não era produtivo na tua vida vai ser produtivo. Aonde você teve falta, você terá abundância para a glória do Senhor. A tua hora chega. A tua vez chega. O teu momento chega. Para aqueles que servem a Deus, sempre vai chegar a sua vez. Sempre vai chegar a sua hora. Sempre vai chegar o seu momento, aleluia. E chegou a vez do sacerdote Zacarias. E o Senhor falou, você vai gerar um filho, mas não é qualquer filho não, você vai gerar um filho, e ele vai ser grande aos olhos do Senhor, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, ele vai preparar o caminho do Messias, ele vai ser um instrumento das mãos do Senhor, para trazer arrependimento, para converter o coração de muitos ao reino, a Cristo Jesus, ao Senhor seu Deus, ele vai ser um instrumento das mãos de Deus. Quem sabe esperar, sempre vai receber o melhor, aleluia. Você que pensa que está numa fila longa e que a tua hora não vai chegar, não só vai chegar a sua hora, como você vai receber o melhor de Deus, aleluia. Zacarias fica espantado com aquelas palavras. Eram notícias muito boas. Sabe quando você fica esperando Deus falar, fica esperando Deus te dar uma resposta, fica esperando Deus fazer a obra. Sabe quando você tem anos de expectativa, anos orando, anos buscando, anos ouvindo a palavra de Deus, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai salvar a tua família, que Deus vai prosperar, que Ele vai entrar com provisão, que Ele vai fazer a obra. E você ouve isso uma vez, duas, três, quatro, e fica ali esperando Deus fazer. Aí chega um dia que Deus coloca no seu coração a palavra dEle com força, com poder. Chega um momento em que Deus fala e o nosso coração arde. Chega um momento que Deus fala com uma clareza tão grande, que você sabe que é para você, que você sabe que chegou a sua hora, a sua vez. Mas as notícias foram tão boas, que a carne de Zacarias começou a refletir. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer? E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma crítica teológica. Na verdade, uma crítica à teologia. Porque a nossa teologia, que quer dizer estudo de Deus, mas não dá para estudar Deus no seu todo, somente em parte naquilo que Ele revelou para nós. E mesmo assim existem revelações que nós não tivemos. E a nossa vã teologia quer explicar tudo. E quando a gente quer explicar, nós deixamos a dúvida entrar no coração. Sabe quando você quer entender como Deus vai fazer as coisas? Sabe quando você busca explicação do modus operandi de Deus? Tem muito crente vivendo assim. Quer explicar tudo, quer saber tudo, quer compreender tudo. Irmãos, as coisas reveladas a nós pertencem a nós. As que não foram reveladas pertencem a Deus. Não queira entender tudo que Deus vai fazer na tua vida. Porque quando Deus faz uma grande obra na vida de alguém, ela é tão grandiosa que não tem como explicar. O que eu quero dizer para você pelo Espírito Santo é que Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que você não tem como explicar. Milagre, ele não se explica. É algo de ordem extraordinária que não tem explicação.
Talvez você queira entender como é que Deus vai entrar com a prosperidade na tua vida. Da onde vai aparecer o dinheiro para você pagar as contas nessa pandemia? Eu também não sei. Como é que Deus vai restaurar o seu casamento? Quem Ele vai usar? Como Ele vai fazer? Eu também não sei. Como é que Deus vai fazer de ti um dos maiores pregadores do Brasil? Eu não sei. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Eu estou falando para muitos pregadores. Eu estou falando para homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão pregar esse evangelho como nunca pregaram antes. Aleluia! Para a glória do nome do Senhor. Eu não sei como Deus vai salvar toda a tua casa. Eu não sei. Mas Ele vai fazer. Porque se Ele trouxe para você a palavra, Ele vai cumprir. Deus tem compromisso com a palavra. Ele zela pela sua palavra para fazê-la acontecer, para fazer cumprir a sua palavra. E eu encerro dizendo, quando chegou a vez de Zacarias, ele duvidou. Ele quis entender como Deus ia fazer. Ele queria entender como Deus ia agir. Ele queria uma explicação de como Deus iria fazer, sendo que a sua esposa era estéril e os dois já eram idosos, avançados em idade. Ele queria saber como Deus faria isso. Então Gabriel disse para ele: eu sou Gabriel, que assisto, que estou diante de Deus. E eu saí da presença dele para te trazer essas boas novas, que ao seu tempo vai acontecer. Espera o teu tempo, vai acontecer. Espera o seu tempo que vai acontecer. Mas quando chegar o seu tempo, você tem que crer. Você tem que crer. Você não pode duvidar. Deus usa o anjo para falar com você, como a pastora Mita estava ensinando ontem, né? Quem acompanhou aí a aula, Apocalipse capítulo 1, 2. Quando João envia as cartas ao anjo da igreja, provavelmente está falando de pastores, não é? Veja, quando Deus está usando os seus servos para pregar as boas novas para você, você precisa estar crendo. Você precisa estar com o teu coração cheio de fé. Você precisa confiar que Deus está falando com você. Senão você vai ter que ficar mudo. Por que ele ficou mudo? Porque quem não crê não pode pregar. Vou repetir. O anjo falou assim para Zacarias: você vai ficar mudo, porque você não creu. Quem é que é mudo na igreja? Os mudinhos. Na igreja está cheio de mudo. Quem são os mudos na igreja? Aqueles que não pregam o evangelho, aqueles que não creem. Para pregar o evangelho, você tem que crer nele. Se você não crê, você não pode pregar. O bom pregador é aquele que crê. Ele crê e prega. Ele crê e fala. Ele crê e abre a boca, aleluia. Abre a tua boca e pregue, e creia. Creia que Deus vai fazer na vida do teu irmão e também na tua vida. Eu prego para você aquilo que eu estou crendo, que Deus também está fazendo na minha vida. Aleluia. Porque assim como para mim e para você existe uma promessa. A promessa diz: a minha hora vai chegar. Que hora? A hora de Deus fazer na minha vida o que Ele disse que iria fazer. E eu preciso acreditar. Oh glória. Esteja pronto. Esteja pronto. Preparado. O que é estar preparado? É crendo que Deus vai cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Que Ele disse que vai fazer. Zacarias não creu. O anjo falou: você vai ficar mudo. Porque como é que você vai pregar se você não crê? Se ele tivesse acreditado, irmão, sabe o que ia acontecer com ele? Quando ele saísse do templo, ele ia poder dizer: irmãos, o anjo do Senhor visitou-me. Aleluia. Lá dentro do templo.
E ele falou que a minha esposa Isabel vai ter um filho. E esse filho vai ser grande aos olhos do Senhor. E ele poderia pregar e testemunhar e falar coisas incríveis do que Deus estava fazendo na vida dele. Mas como ele não creu, o anjo disse: você vai ficar mudo até o dia que essas coisas aconteçam. Não seja um mudinho gospel. Não seja um mudo. Mudo gospel, mudo de Cristo, que não fala de Cristo para ninguém. Hã? Tem crente, irmãos, que ele parece ter vergonha de Cristo. Hã? Você já compartilhou essa live aqui na sua rede social? Abriu uma sala aí, bate-papo, para os seus amigos saberem que você está ouvindo a pregação, que você é crente, que você serve a Deus? Ou você tem medo? Ou você tem vergonha? Ou você vai ser o mudo de Cristo? Hã? Vou dizer mais para você. Não precisa ser hoje não, amanhã. Faz uma live no teu Facebook e pregue. Fale de Jesus para alguém. Grava aí alguma coisa, grave uma mensagem. Pregue, fale de Jesus. Dê um testemunho, fala daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Sabe, irmãos, às vezes o povo de Deus, ele tem vergonha de falar. Ele tem medo, receio de falar. Fale! Porque senão você vai ser mudo. Você não vai contribuir nada com o reino de Deus. Abre a tua boca e pregue, abre a tua boca e fale, abre a tua boca e profetiza. Mas eu tenho vergonha, o que as pessoas vão pensar? Se você ficar esperando, né, o que as pessoas ouvir ou ver, o que as pessoas estão falando de você, se você se importar demais com o que as pessoas vão falar de você, você nunca vai poder pregar o evangelho. Nunca. Não importa o que as pessoas estão falando, irmãos. O que importa é o que você é aos olhos do Senhor. O que importa é o que você é aos olhos do Senhor. Não seja como Zacarias, que duvidou e ficou mudo. Creia e abre a tua boca. A fé tem que ser acompanhada de obras. Você creu? Então fale, pregue, ministre, ensine. Amanhã eu quero ver um monte de live aí, um monte de lives dos irmãos aí, lá no Facebook lá. Posta mensagem, cite alguma coisa, fale de Deus. Pregue no tempo e fora do tempo. Você está em casa? Pregue pela live. Está na rua? Pregue também. Prega com a máscara. Usa a máscara, mas pregue. Fale de Cristo. Porque é tempo de anunciarmos as boas novas do reino. Pregue do teu jeito. Pregue do teu modo. Pregue da tua maneira. Mas fale de Cristo. Amém? Preste bem atenção. Eu encerro dizendo: capítulo 1, versículo 20 de Lucas. Parte B. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. As palavras do Senhor vão se cumprir no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo adequado. E se você estiver em Cristo, a palavra dele vai se cumprir também na tua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, para testemunhar as boas novas do reino. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que bom que você nos acompanhou nesse tempo em que falamos da palavra do Senhor. Em breve nós vamos estar aí reunidos na igreja, tomando os devidos cuidados, é claro. Mas o tempo de estarmos na igreja vai chegar também. Agora é tempo de você ficar na tua casa. Vai chegar o tempo de estarmos na igreja. Eu espero ver você lá. Quando sairmos da igreja, podemos andar nas ruas normalmente. Vai ser tempo da gente percorrer as ruas de São Paulo, pregando o evangelho. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor e não tenha vergonha de Cristo, porque Cristo não se envergonha de você. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero
orar agora pela sua vida, orar por todos os irmãos, pedir a Deus que te abençoe, que abençoe o nosso povo, a nossa nação. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Quero pedir a Ti graça, quero pedir a Ti misericórdia, quero pedir ao Senhor, ó Deus, que levante um povo forte, bem disposto a pregar o Evangelho do Reino de Deus, as boas novas do Reino. Que o meu irmão, a minha irmã, seja um instrumento nas Tuas mãos, poderoso, que o Senhor use eles para a glória do Teu nome. Para isso, Senhor, eu também quero pedir ao Senhor, guarde eles, proteja eles, livra eles, meu Senhor, de todo mal. Que a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor, permaneça fiel a Ti, fiel à Tua palavra. Seja como Zacarias, no bom sentido. Sirva ao Senhor com justiça e de maneira irrepreensível. E aquilo onde Zacarias errou, que nós possamos, ó Deus, fazer diferente, como por exemplo, crer nas boas novas do reino. Eu abençoo a Tua igreja. Eu peço, Senhor, pelo nosso povo, pelas nossas igrejas, príncipe da paz, que o Senhor guarde cada um de nós, Senhor. Que em breve possamos estar reunidos com segurança. Eu abençoo meu país, a minha nação, meu presidente, todas as autoridades, meu Senhor. Peço a Ti que o Senhor vai de encontro àqueles que estão lutando pela vida, que estão hospitalizados, que estão, Senhor, na luta por causa da pandemia ou até por causa de outros problemas, porque não é só a Covid que mata, Senhor. Há muitas outras doenças matando ainda nos dias de hoje. Que chegue rapidamente a vacina, que chegue rapidamente, Senhor, alguma forma da gente imunizar os nossos corpos contra a Covid-19. Eu te peço, Senhor, que haja unidade, que esse país cresça, que o Senhor nos ajude no impacto social que estamos tendo e econômico, que a Tua igreja seja fortalecida e aprenda valores importantes como amar o próximo como a Ti mesmo e amar o Senhor sobre todas as coisas. Assim, Senhor, eu te agradeço por esse tempo e que o Senhor, ó Deus, esteja sempre presente em nossos lares, em nossas vidas, no meio da nossa família, no meio dos nossos, para a glória do Senhor. Meus irmãos, obrigado, que Deus abençoe ricamente vocês. Eu vou encerrar com a bênção apostólica, acompanhe as nossas transmissões, tá bom? Vai acompanhando aí também as notícias, né, as informações. A gente vai voltando aos cultos aí, né, aos poucos, com um grupo pequeno, tá? Mas em breve teremos aí reuniões presenciais em todas as nossas igrejas, tá bom? Que Deus abençoe você. Senhor, obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Digam graças a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça maravilhas na tua vida e através da tua vida. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração e até a próxima oportunidade, onde estaremos novamente falando da palavra do Senhor. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem na paz.